Boa noite a todos. Dessa vez eu acertei, não falei bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, a partir do verso 9. Daniel 8 e 9 nos diz o seguinte: E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército dos céus, e a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue como sacrifício contínuo por causa das transgressões. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante um como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do Lai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a essa visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Verso 18. Estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Vamos fazer uma breve oração. Santo Deus, nós pedimos a tua instrução, para que saibamos, a partir desse momento, absorvemos o teu conhecimento através da tua palavra. Dá-me sabedoria para expor esse livro que às vezes é tão complexo e que nos traz algumas dificuldades, mas nós pedimos que a tua revelação seja estendida a mim essa noite, para que eu não venha falar nada de mim mesmo, ou que eu venha trazer qualquer heresia ou qualquer coisa contrária à tua vontade, mas que eu venha falar através do teu Santo Espírito, que me direcionará para trazer um ensino que venha de acordo com a tua vontade. Pedimos para que os nossos corações estejam atentos e quebrantados para ouvir a tua palavra. É isso que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos vivendo nos últimos tempos um mundo cheio de dificuldades. A gente pode olhar para qualquer canto e a gente vê provações, a gente vê problemas para serem resolvidos. Muitos estão passando por problemas de saúde, outros problemas mentais, outros têm passado por problemas financeiros, têm passado por problemas familiares. Aonde a gente olha, muitas das vezes a gente vê dificuldade, provação. Nós podemos parar e olhar para nós mesmos e vemos que muitas das vezes não, em todas as vezes parece que a gente não tem o controle da situação. Parece que tudo foge do controle e a gente começa como se fosse entrando num túnel muito escuro.
a gente não vê um final, a gente não vê uma luz no fim do túnel, e a gente começa a ficar desesperançoso, preocupado, ansioso. A gente vê as trevas cada vez mais densas, como o profeta Abacuque falou em Abacuque 2, nós podemos ver a injustiça ganhando da justiça, como nós podemos ver em Salmo 76, o salmista Davi perguntando a Deus até quando o ímpio prosperará em seus caminhos e o justo passará por provações. Se nós também vemos Jó, muitas das vezes em suas provações, a qual ele passou, ele pergunta para Deus o motivo de suas tribulações. O porquê que eu estou passando por isso? O porquê que eu estou enfrentando isso? Eu tenho feito da minha vida um espelho para os demais? Eu tenho entregado a minha vida em santidade? O próprio primeiro capítulo de Jó fala que ele era reto, encheu ele de qualidades espirituais, que era um exemplo para os demais. Mas mesmo assim ele estava padecendo, sofrendo dificuldades, passando por provações tremendas. Perdeu filhos, bens, perdeu sua casa, perdeu tudo o que ele tinha. Só restou ao seu lado a sua esposa. E mesmo assim, para insinuar ou ensinar a ele os caminhos errados, falando, amaldiçoa seu Deus e morre. Então muitas das vezes, mesmo a esposa dele estando do seu lado em todo momento, o que leva a crer através da leitura de Jó, ela ainda, para piorar ainda mais a situação, ela dava conselhos que não eram sábios. E nós sabemos, de acordo com Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola a destruirá. Então, muitas das vezes, Jó já estava passando aquela tribulação tremenda, que eu acredito que nós custaríamos conseguir passar. E a mulher, em vez de ajudar, fortalecer, dar um bom conselho, ainda ajudava a piorar ainda mais a situação. Você pode ter uma pergunta hoje, na sua mente, no seu coração. Deus, até quando? Até quando durará o meu sofrimento? Até quando lágrimas serão escorridas do meu rosto sem eu ver resposta? Até quando parecerá que o Senhor não ouve as minhas preces? Até quando parece que eu estou vendo as suas costas viradas para mim? E até quando isso durará? Até quando eu vou ver todos os demais injustos, ou aqueles que não atentam à sua palavra, prosperando, sendo ricos, tendo tudo em suas casas? E eu que sou justo, dedicando ao caminho do Senhor, muitas das vezes passo por tantas tormentas. Parece que eu sempre estou no meio de uma tempestade. Parece que o meu barquinho sempre vai afundar uma hora ou outra. Isso é uma pergunta comum. Às vezes nós fazemos isso mesmo em oração. Eu, esses últimos meses, tenho perguntado muito isso a Deus. Ainda mais depois que eu comecei a ter crise de insônia muito grande e não durmo de madrugada, já deve fazer alguns meses. Eu sempre tenho perguntado, no tempo que eu passo de madrugada, até quando, Deus? Até quando eu vou ter que trabalhar cansado, exausto? Até quando eu não vou poder cochilar? Até quando a minha cama será a minha pior inimiga? Até quando eu vou carregar esse fardo de não poder descansar, de não ter um alívio para minha alma? E muitas das vezes eu não encontro a resposta para essa prece. Mas parando para estudar esse capítulo esses dias, eu vi uma verdade que mexeu bastante com o meu coração. Todas as tribulações que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa, sempre tem um propósito. Um propósito de te edificar, um propósito de te tornar mais forte, um propósito para retornar ao caminho, um propósito para fazer com que você chegue mais perto a Deus. E nesse capítulo, a partir do verso 9, eu vi uma tribulação muito grande ao povo judeu. E eu parei para pensar, passaram 400 e tantos anos sendo oprimidos ali no Egito. Passaram 40 anos no deserto, sofrendo grandes coisas e se revoltando contra Deus, sendo rebeldes, mas tiveram que atravessar mar, tiveram que atravessar rio, tiveram que comer maná do céu, perdizes, tiveram que ver pedra dando água. E aí a gente acaba concordando com o ditado, tanto bate até que fura, se pedra dá água, alguma coisa tem razão esse ditado. E o engraçado que eu achei que na Bíblia só tinha essa passagem de Moisés falando que pedra é água, da provisão de Deus suprindo o seu povo em meio a tanta dificuldade. Mas Sansão, depois de uma batalha, ele
pediu água para Deus e a água saiu da pedra. E ele também pôde saciar a sua sede naquele momento. E nessa passagem eu comecei a encontrar um refrigério para a minha alma que eu quero que vocês também possam ter essa noite. O refrigério de saber que quando as circunstâncias estão cada dia mais difíceis, quando não consigo mais ver esperança na minha casa ou na minha vida, quando eu não vejo mais saída, eu tenho que lembrar que o Deus soberano está no controle de todas as coisas. E no momento certo, Ele vai agir. As coisas não funcionam através do meu querer, ou da vontade que eu tenho no meu coração. Não funciona da forma que eu pensei. E toda vez que eu fui rebelde contra a vontade de Deus, eu paguei o preço, e preço caro mais tarde. Então, que essa mensagem hoje possa falar realmente aos nossos corações, ao ponto de entendermos que nós não estaremos livres de tribulações. Nós não estaremos livres de momentos ruins. Nós não estaremos livres de momentos de dor e angústia. Mas que em todos eles, Deus vai estar conosco. Uma passagem que me chamou bastante a atenção foi de Natanael. Debaixo de uma figueira, sozinho, chorando. Falando, Deus, você não me vê? Cadê a sua face? E ali ele pôde desabafar com Deus naquele momento sozinho. E Jesus Cristo encontra ele pouco tempo depois e diz a ele, você não estava sozinho. Quando você estava chorando debaixo de uma figueira, eu estava lá. Quando você clamou aos céus e gritou com toda a sua força, eu estava ouvindo. Às vezes, parece que Deus não responde às nossas orações. Mas o silêncio pode ser uma das melhores respostas. Porque através do silêncio, nós nos tornamos mais dependentes de Deus. E aí nós percebemos que nós não estamos de forma nenhuma no controle da situação. E cabe a nós simplesmente descansar e confiar, mesmo que tudo pareça difícil. Até quando? É isso que nós queremos responder no final dessa mensagem. E para nós iniciarmos a exposição desse capítulo, nós precisamos entender o contexto que estava a nação de Israel. Como eu disse, 430 anos no Egito, 40 anos no deserto, cativeiro babilônico que durou 70 anos. A dificuldade de reconstruir o templo, a dificuldade de reconstruir os muros de Jerusalém, que foram destruídos pelo próprio exército babilônico. Passaram dificuldades tremendas durante toda a sua existência. E tem passado até o dia de hoje. Nações têm se levantado contra eles, tentando destruir Jerusalém, tentando destruir o Estado de Israel. Mas em todas essas provações, uma coisa é comum. Deus sempre trouxe vitória no final. Não estou pregando que sua vida vai ser baseada só em vitória. Não estou te levando a crer que você não vai passar por provações. Mas saiba que a vitória baseada não na sua força ou capacidade, mas a vitória vinda de Deus através do seu poder e da ação na sua vida, vai vir. Mas não na hora que você espera. Vai vir a hora que Deus estipulou para isso. E é o que nós vamos aprender hoje. Vamos iniciar a exposição lendo o versículo 9, que nos diz que de uma delas saiu uma ponta muito pequena. De onde? Aqui fala de uma delas. Mas delas qual? Se nós voltarmos ao versículo anterior, fala das 4 pontas que surgiram no bode após a morte daquele chifre notável que apareceu. Nós estudamos semana passada que esse bode do chifre notável nada mais era que o reino da Grécia, e o chifre notável era simplesmente Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores já descritos na história, junto de grandes outros fenômenos de conquista e de grande poder. Depois que Alexandre o Grande morre aos seus 33 anos, seus 4 generais tomam conta do seu reino. E aí, eles dividem o reino de Alexandre o Grande para eles 4. E aí os 4 são Cassandro, Lisico, Ptolomeu e Seleucida. Então, de um desses 4 vem essa pequena ponta. E eu posso te afirmar agora que que o chifre da qual a ponta pequena saiu
é o reino Seleucida, um dos 4 generais de Alexandre. Continuando no versículo 9, ele diz: o qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Foi um reino que começou pequeno, uma pequena ponta, e começou a crescer, se tornar grande, poderoso, se levantou contra outros reinos, venceu, e depois de ter um grande poder na sua mão, ele se levanta contra a terra formosa, Jerusalém. E ele invade a terra de Jerusalém, ele invade Israel, demonstrando ali todo o furor e a maldade que existia dentro do seu coração, tentando destruir o povo de Israel. E ali ele foi com toda a força, com todo o seu ímpeto, com todo o seu desejo de conquista, submeter aquele povo debaixo da sua mão. E você pode se perguntar, mas no capítulo 7 nós não vemos a história de um pequeno chifre? Aquele que simbolizava o reino anticristão, que perseguiria os cristãos? Sim, só que esse pequeno chifre é diferente do capítulo 7. No capítulo 7 nós vemos que o pequeno chifre se levantava do 4º reino, da besta feroz, ou, no sonho de Nabucodonosor da estátua, era representado pelos pés e as pernas de barro e ferro. E ele era um que vai vir no futuro, para perseguir e destruir, e tentar destruir, aliás, a igreja. Vai matar alguns, prender outros, e perseguir os cristãos e os santos, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, como 2 Tessalonicenses nos diz, que a vinda de Cristo Jesus, que vai destruir o anticristo com o seu sopro. Esse que nós estamos estudando hoje, ele nasce do 3º reino. Não é mais do 4º reino, Roma, mas é do 3º reino, Grécia. Esse que se levanta como o pequeno chifre, ele foi conhecido como o maior exemplo de reino anticristo do mundo. Ele era como se fosse uma demonstração do que iria vir. E durante toda a história, nós tivemos vários anticristos, ou semelhanças do anticristo que se levantaram na história. Nós tivemos Stanley, nós tivemos Hitler, nós tivemos, muitas das vezes, o Império Otomano, que se levantou contra Jerusalém para destruir. Nós temos também impérios que se levantam para destruir o povo de Deus. Mas a diferença desses impérios é que eles focam mais em uma qualidade do anticristo. Ou ele persegue os cristãos, ou ele persegue o rito, a adoração e tentam destruir elas, ou eles tentam fazer de outra forma. Então eles têm uma das qualidades do anticristo. Agora essa pequena ponta levantada do Império Seleucida, da Grécia, ela tinha todas as qualidades do anticristo. Era como se fosse um tipo, uma sombra do que haveria de vir. E não só isso. Esse pequeno chifre não é para o futuro, era para o futuro de Daniel. Mas para nós já aconteceu. Por em torno do 174 a.C., que foi quando Antíoco Epifânio tomou o controle da Síria e mandou com que seus soldados adentrassem o reino de Jerusalém, o reino de Israel, para matar e guerrear contra os santos. É isso que nós vemos no versículo 10. Ele se engrandeceu até o exército dos céus. E a alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Ele se levantou contra o exército dos céus. Quem são o exército dos céus? São os santos, aqueles que se permanecem fiéis, aqueles que buscam a vontade de Deus, aqueles que não deixam com que o mundo molde os seus caminhos, mas eles permanecem fiéis, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Esses são o exército dos céus. O propósito dele foi justamente isso, ao ponto que o coração dele se engrandeceu. Eu vou perseguir os santos, eu vou contra os santos, eu vou me levantar contra os judeus, eu vou invadir Israel e vou perseguir cada um deles. E foi o que ele fez durante os anos que ele reinou. E não só isso, além de perseguir, aqui ainda continua falando, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. Além de perseguir, aqui nós vemos que como o anticristo perseverou, ou seja, venceu, ele aqui também iria vencer. Além de perseguir os santos, ele ia vencer, ele ia matar alguns seriam sujeitos à sua autoridade. Estima-se que Antíoco Epifânio tenha matado mais de 100 mil judeus. É um pouco menor do que o Holocausto, que foi uma perseguição de Hitler também contra os judeus. 100 mil judeus
mortos por um homem cruel, que tinha uma grande maldade em seu coração, que aqueles que não se sujeitavam à sua autoridade eram mortos, sem dó nem piedade. Misericórdia, ele não sabia nem o significado dessa palavra. E Judá, Israel, os judeus, sofreram muito debaixo da perseguição. Foi uma das maiores perseguições já enfrentada pelos judeus. Um rei que se levanta para oprimir, para colocar debaixo dos seus pés e da sua autoridade, o povo escolhido por Deus, o povo separado por Deus. E Judá sofreu muito naqueles dias, naqueles anos que eles ficaram debaixo da autoridade de Antíoco Epifânio. Versículo 11 nos diz: e se engrandeceu até o príncipe do exército. Quem que é o príncipe do exército? Quem que é aquele que lidera o exército dos santos? Quem é aquele que é o cabeça da igreja? Jesus Cristo. É aqui simbolizado Deus. Mas quando eu falo Jesus Cristo nesse texto, eu falo como se fosse a trindade em si composta ali. Ele se levantou contra todas as autoridades. Deus, Pai e Filho. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, aliás. E ali eles queriam que toda a adoração destinadas a Deus fossem direcionadas a Ele. Ele não queria dividir a autoridade com Deus, como muitos do que nós já estudamos. Ele queria simplesmente governar sobre todos. E a partir daquele momento, os judeus que eram fiéis a Deus, pegassem a mesma fidelidade dedicada a Deus e dedicassem a Ele. Ele queria ser reconhecido como um Deus. E a maior ilustração disso foi quando ele cunhou uma moeda, que em uma parte tinha sua foto, e na outra estava escrito, o Deus que se tornou visível. Então ele se proclamava Deus, e queria que fosse adorado como Deus. Nós vemos isso em Apocalipse, quando João descreve que muitas perseguições haveriam de ocorrer, quando a besta se levantaria e colocasse uma imposição sobre o povo, para que essa adoração destinada a Deus fosse destinada à besta, lá em Apocalipse, e aqui Antíoco Epifânio. E naquele momento, para fazer a separação dos realmente santos e dos que fingem ser santos, parecem ser santos, acontecia justamente isso. Aquele que era fiel, permanecia fiel. A sua adoração não era destinada a outra pessoa, a não ser Deus. Agora, aqueles que não tinham o temor a Deus, não tinham realmente as suas vidas dedicadas a Deus, não tinham o amor verdadeiro a Deus, na primeira tribulação, falaram assim, quer saber? Vou ficar com Deus não, chega. Não, a gente só passa dificuldade, é só provação. Tem coisa boa não, você tem que fazer tanta coisa, um pode, não pode daqui, um pode, não pode para lá, é perseguição, é o povo me xingando, é o povo me ofendendo, é o povo querendo me criticar, jogando falso testemunho, eu tendo que sofrer coisas que eu nem sei o porquê, isso não está compensando, deixa eu ficar lá no mundo, o que custa eu falar que Ele é Deus? Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Se Ele é ou se não é, para mim não importa não. Eu chego lá e falo que Ele é Deus, pronto, e vou seguir minha vidinha. Vou comprar, vou vender, vou fazer as coisas que eu preciso. E essa é uma das diferenças de um verdadeiro cristão. Aquele que ama a palavra de Deus, e aquele que ama o Senhor e a Deus com todas as suas forças, com todo o amor que tem no seu coração, ele não trocará a palavra de Deus, ou a comunhão com Deus, por nada na vida. Pode ser tudo, pode oferecer os melhores ouros, os ouros puros de Ofir, da época de Salomão, os melhores mármores para construir casas e palácios, pode oferecer toda a riqueza do mundo, o título, a fama, pode oferecer um cargo de presidente, ou presidente da ONU, das Nações Unidas, que tem muita influência. Mas eles não se venderão em troca de qualquer coisa, para deixar de adorar a Deus, para colocar outra pessoa a Deus. O versículo 12 nos fala, e o exército lhe foi entregue, com sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Aqui fala que o exército lhe foi entregue.
Então os santos não estavam debaixo da autoridade dele só por causa das suas forças ou da sua perseguição. Os santos estavam entregues, ou seja, alguém com maior autoridade, alguém com maior poder entregou esses santos ao comando de Antíoco Epifânio. E não só isso, ainda fala o motivo, por causa das suas transgressões. Então, eles foram entregues por uma autoridade muito maior do que Antíoco Epifânio por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. Ageu, Malaquias já tinha profetizado, já tinha falado com eles: olha, o templo está abandonado, olha lá, vocês começaram a construir o muro, pararam, olha, vocês estão desanimando, olha, os profetas estão falando mentiras, os sacerdotes que deveriam ser o povo mais santo do povo, estavam simplesmente oferecendo sacrifícios impuros, estavam se vendendo, se prostituindo com idolatrias, se vendendo a outras nações, trazendo outros ensinamentos, deixando o dízimo de lado, deixando as ofertas de Deus de lado, deixando a palavra de Deus para se render a uma religião inventada em suas cabeças. E o que nós mais vemos nos nossos dias, infelizmente, são doutrinas novas surgindo a cada dia. Doutrinas pregando vitória, doutrinas pregando prosperidade, doutrinas com falácias contrárias à verdade de Deus, doutrinas com a mentira disfarçada de verdade. O que mais nós temos visto são pessoas que deveriam ser o exemplo por dizerem que são cristãos e deveriam pregar a verdade com todo o amor e dedicação, sem se vender ou sem trocar o foco e a adoração de Deus por causa de dinheiro. Mas o que nós temos visto são simplesmente pregadores que, além de pregar heresias, ainda se vendem em troca de dinheiro, em troca de fama, em troca de seguidores no Instagram. Por isso é sempre falado nas pregações bíblicas, a teologia é muito importante para nós. Nós precisamos entender, nós precisamos aprofundar. A teologia não é simplesmente um estudo, uma doutrina de faculdade, não é uma matéria, mas teologia é o estudar a palavra de Deus, é o conhecer a Deus, é conhecer a vontade de Deus, é conhecer o que a Bíblia nos diz. Nós temos exegese que vai nos explicar de como nós podemos tirar do texto aquilo que realmente está escrito no texto, não simplesmente tirar coisas da minha cabeça, mas o que realmente o escritor disse. O que nós aprendemos com Simon. Nós temos a palavra escrita, mas muitas das vezes nós queremos a parte boa, a parte que agrada os nossos corações, ou simplesmente nós colocamos fantasias, alegorias no texto. A exegese vai nos ajudar a interpretar corretamente. Pneumatologia, nós estudamos a ação do Espírito Santo em nós. Armatologia, estudar o pecado e como ele afetou os nossos corações. Teontologia, estudar a Deus e os seus atributos. Cristologia, estudar Cristo Jesus, o porquê ele morreu na cruz, quem é Cristo Jesus, como ele agiu, como ele transformou nossos corações. E tem várias outras. O estudo da patrística, dos pais que defenderam a fé no passado, defenderam as duas naturezas de Cristo, defenderam a Trindade com unhas e dentes e se dedicaram a pelejar para que a verdade fosse exposta aos corações das pessoas. Nós tivemos grandes concílios, Constantinopla, Niceia, que realmente pregaram e se dedicaram a levar a verdade adiante, para que as pessoas não fossem enganadas pela mentira. E nós, muitas das vezes, nós estamos desprezando as Escrituras. Nós temos, muitas das vezes, sido iludidos por pessoas que nos ensinam a doutrina de forma errada. Muitas das vezes, nós somos levados a crer em uma doutrina porque uma pessoa ou outra falou. Isso tinha muito na casa de oração no passado. Porque uma pessoa pregou e falou, aquilo se torna verdade. E a pessoa defende essa verdade até a morte. Quando eu era pequeno, eu ouvia muita pregação de Noé, falando que gente batia na porta e gritava, socorro Noé e tudo mais. Isso não tem na Bíblia. A pessoa acrescentou isso e pregava isso, e porque ela pregava e tinha uma autoridade de estar no púlpito, as outras pessoas acreditavam. Elas não perguntavam se era verdadeiramente doutrina ou não. A arca, se nós formos ler realmente Gênesis 6, não foi construída para ninguém mais do que a família de Noé. Lá está escrito, Noé, construa uma arca para você e sua família.
Não era o propósito de Deus salvar outras pessoas naquele tempo. O propósito justamente era punir o povo ímpio e fazer uma nova nação através de Noé e sua família. Então, muitas das vezes, por uma pessoa de autoridade nos falar uma coisa, nós vamos acreditar. Se um juiz chegar aqui e falar de doutrinas jurídicas, talvez ele pode até estar errado, mas a adega dele, a postura, a elegância, o jeito de falar, pode conduzir a gente a acreditar em mentiras. E isso estava acontecendo em Israel. Porque Israel estavam se vendendo ao Antíoco Epifânio. Nós temos relatos no livro de Macabeus. O livro de Macabeus tem na Bíblia Católica, mas não é canônico, tá, gente? Livro de Macabeus, ele não é considerado inspirado por Deus. É um livro que pode ser consultado para a história, mas não para a doutrina. Ali nós temos várias coisas que falam do purgatório, por exemplo, como doutrina. Os católicos tiraram isso desse livro de Macabeus, mas nós sabemos que não é real. Ali tem orações dos mortos, nós sabemos que isso também não é doutrina bíblica. Então, se nós pudermos tirar proveito histórico, beleza. Mas doutrina, ensinamento para a igreja, tome muito cuidado com esses livros que não estão na Bíblia. E ali relata a história de Jazão, que era um dos povos de Israel. Mas o que ele fez? Chegou no rei Antíoco Epifânio e falou assim: te dou tantas moedas de ouro para que você me torne sacerdote. O que Antíoco Epifânio fez? Tirou Onias, que era o sacerdote naquela época, homem fiel, temente a Deus, e por dinheiro vendeu o cargo de sacerdote para Jazão. Jazão construiu ginásios para ensinar o povo de forma helenística, ou seja, grega, e aí o povo começou a falar o grego, e o grego se tornou a língua mais falada. Os costumes gregos, as adorações gregas, a forma grega de ser, estava invadindo Israel, justamente porque o sacerdote, que deveria ser o exemplo, ele não era para ser sacerdote. Ele não tinha autoridade para isso, ele tinha comprado o sacerdote com moedas de ouro. Mas logo demais, pouco tempo depois, vem Menelau e oferece mais dinheiro ainda. Fala assim: não, te dou mais do que Jazão deu. E aí o que o rei fez? Tirou Jazão e deu para Menelau. Então, a obra de Deus, o servir a Deus naquele momento, como Antíoco Epifânio tinha o desejo de simplesmente apagar a adoração a Deus, ele fez o que aos olhos dele parecia certo. Eu vendo o sacerdócio. O sacerdote é um dos mais influentes no povo de Israel. A partir disso, nós vamos fazer com que o povo de Israel comece a me adorar e adorar os costumes gregos. E foi isso que realmente aconteceu. Nós vemos que o povo começou a viver de forma totalmente contrária a Deus. Nós vemos pessoas que se apostataram. Nós vimos no livro também de Macabeus histórico, que nos diz que o povo começou a combater o próprio povo. Aqueles que eram fiéis, firmes em Deus, eram denunciados pelo próprio povo judeu que se apostatavam. Eles se apostatavam, iam lá e falavam com o rei, entregavam os seus próprios companheiros, o dos seus próprios povos, para que fossem mortos. E não só isso, ele acabou com o sacrifício. Os judeus não poderiam mais adorar a Deus, não poderiam mais sacrificar diante do templo. O templo agora estava impedido de ter sacrifícios. A única forma que os judeus tinham de adorar a Deus, de colocar o cordeiro ali no holocausto, para encontrar o perdão dos seus pecados através do derramamento do cordeiro, aonde eles podiam agradecer a Deus com as suas ofertas, aonde eles poderiam colocar as primícias do que colhiam, aonde eles poderiam fazer ofertas de um pecado inconsciente. Estavam sendo retirados, a adoração estava sendo impedida. A partir daquele momento eles não poderiam mais adorar a Deus. E não só isso, além dele proibir a adoração, ele pegou um porco, que era o animal mais impuro para os judeus, e sacrificou em cima do altar de Deus. O altar era o lugar mais santo para o povo judeu. Foi ali colocado o animal mais impuro, como diz Levítico. E não só isso, além de ser matado em cima do altar, os seus estrumes, ou seja, a sua bosta do porco, foi esparramada pelo todo o templo. E depois disso ainda foi colocado vários ídolos dentro do templo. O templo que antes era adoração a Deus, era sacrifício, agora era adoração a Zeus, o deus grego, e os demais deuses que tem no panteão grego. O templo que era adoração a Deus, que era comunhão a Deus, agora era
um templo de idolatria, um templo de rebelião contra Deus, um templo onde os próprios judeus, que fizeram aliança com Deus no passado, de continuarem firmes em todos os momentos, estavam sendo vendidos para a idolatria, estavam indo com as suas próprias vontades, estavam ali buscando segurança em refúgio, em algo que é passageiro, em algo que será destruído completamente. E ali eles vão padecer depois, quando Deus trouxe a punição para esse povo, por causa da sua rebeldia, por causa da sua rebelião, por causa deles não reconhecerem o seu estado de pecado. Eles precisavam se arrepender, colocar o seu coração de volta a Deus, ouvir o que Ageu e Malaquias falou, mas o que eles continuavam? Com o coração duro, coração rebelde. Eles estavam adorando outros deuses, sacrificando animais impuros, fazendo tudo o que era contrário à vontade de Deus. E agora eles sentiam-se seguros, não tenho mais perseguição. Eu não tenho mais ninguém me perseguindo. Eu não tenho mais ninguém batendo na minha porta. Mas você acha que os judeus ficaram quietos, ficaram calados e aguentaram tudo assim de qualquer forma? Não. Ainda tinham remanescentes ali no meio do povo. Ainda tinham pessoas fiéis no meio do povo. Ainda tinham verdadeiros adoradores no meio do povo. E ali teve a rebelião dos macabeus. Judas, Jonatas, Simão, filhos de Onias, sacerdotes que tinham o devido direito de estar ali, aonde Jazão, Menelau estava, se rebeliaram contra o governo de Antíoco Epifânio. E ali teve uma guerra muito grande, quando uniu todos os santos, aqueles remanescentes, aqueles fiéis, e guerrearam contra Antíoco Epifânio. Foi uma guerra entre o bem e o mal, foi uma guerra espiritual, uma guerra de santidade de Deus contra o pecado e a maldade de Satanás. Nós vemos em Apocalipse, o Armagedon, a última guerra, quando Satanás reunirá os seus exércitos e guerreará contra Deus, mas Deus o há de destruir. Então toda aprovação, toda dificuldade, toda pessoa que se levanta, ela sabe que vai cair, porque se levantar contra Deus e a autoridade de Deus, nunca tem um bom fim. Aqueles que continuam com os corações rebeldes, cheios de maldades, longe do caminho de Deus, acabarão desfrutando da condenação, acabarão desfrutando da punição de Deus. Por isso, Fernandes fala em uma das suas pregações que o maior pecado que nós estamos no dia de hoje é um coração rebelde. A palavra fala, e nós continuamos com o coração duro. Continuamos saindo daqui sem nada mudar. Saímos piores do que melhores. O intuito da pregação é fazer com que a gente saia daqui melhor, mais próximo de Deus. E muitas das vezes nós saímos da casa de Deus tristes, desanimados, sem interesse. A mensagem tinha que confrontar os nossos corações. Tinha que trazer realmente o desejo de mudança e falar, por exemplo, no domingo, a partir de amanhã eu vou buscar mais a Deus. Hoje eu vou entregar mais a Deus, hoje eu vou fazer mais para Deus, eu vou orar mais, eu vou estudar mais, eu vou dedicar mais. Mas que esse sentimento não fique só na segunda. Mas fala segunda, terça, quarta e o resto da vida. 1 Coríntios 15, 58 nos diz que sede firmes e constantes, 15, 57. Para que vocês sejam realmente ferramentas verdadeiras para Deus, vocês sejam crentes diferentes, vocês sejam realmente crentes verdadeiros. Mas nós estamos parecendo a bolsa de valores, uma hora sobe, outra hora desce, mais desce do que sobe. Nós estamos parecendo um mercado inflacionado na época de dificuldades, de provações, quando o mercado financeiro começa a cair, igual às crises de 1939 nos Estados Unidos, 2008, que todo mundo não tinha mal o que comer, a bolsa de valores lá embaixo, o mercado todo louco, e muitas das vezes nós cristãos estamos assim. Em vez de nós estarmos valorizando, nós estamos deixando de verdade a palavra de Deus de lado. Nós estamos deixando a nossa vontade de seguir a Deus ser esmagada todos os dias pelas nossas tentações. E aí a cada dia eu oro menos, cada dia eu leio menos, cada dia eu busco menos a Deus. Mas a pergunta que fica é, como que esse povo, passando por tanta dificuldade, não desanimou, não se entregou, mas lutou como os macabeus, se impuseram contra o mal, não aceitaram o pecado de goela abaixo, mas se opuseram realmente contra
esse mal que penetrava, que reinava naquele reino. O versículo 15 nos fala o seguinte: e aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. Versículo 16, finalzinho do versículo 16. Gabriel, dá a entender essa visão. A primeira coisa que Israel fez, os judeus fizeram, é justamente buscar a revelação de Deus. Daniel aqui neste momento, ele queria entender o propósito de Deus nessa visão. Ele queria entender qual era a vontade de Deus, qual era o significado, qual era a aplicação para a minha vida, para a sua vida e para os judeus naquela época. Daniel queria entender a verdade de Deus. Ele não sossegou porque ele teve a visão e não entendia, mas ele buscou encontrar o significado. E nos falta esse interesse. Porque nos falta querer buscar a Bíblia como se fosse um alimento diário, como se nós estivéssemos sedentos de fome, querendo entender realmente a revelação de Deus, orando, buscando a orientação de Deus, se entregando realmente à leitura para entender o que Deus traz ali, não impondo sobre o texto os nossos pensamentos, mas ali com anseio, com vontade, fala: Deus, fala comigo. Deus me orienta, eu estou ansioso, eu estou com o coração em chamas, com um desejo tremendo, eu quero te conhecer, eu quero saber o que o Senhor fala comigo, eu quero que tua palavra quebrante o meu coração, eu quero saber qual que é a sua vontade, não a minha, eu quero saber o teu querer, Deus, fala comigo, faz com que o meu coração entenda e compreenda as suas verdades, faça com que meu coração deseje e almeje a tua verdade, faça que meu coração deseje todos os dias praticar o que eu tenho aprendido, faça com que a tua palavra fale no meu coração ao ponto de eu reconhecer, de ter a humildade necessária, que eu preciso desse alimento, que sem ele eu sou fraco, eu sou presa fácil para o inimigo. Eu preciso desse desejo todo dia. Fala assim: Deus, eu preciso ouvir a sua voz, senão eu morro. Eu preciso saber do teu querer. Fala comigo, quebranta o meu coração, me traz forças, me traz vigor em meio à dificuldade. Pai, eu estou caindo, Pai, eu estou fraco, fala comigo, quebranta o meu coração, me ensina, me mostra as suas veredas, fala a verdade ao meu coração, não deixe que eu seja enganado, não deixe que eu seja persuadido, mas me faz um verdadeiro seguidor de ti, me faz um verdadeiro crente, não deixe que eu almeje e deseje a mentira, não deixe eu ser enganado, mas que a tua verdade fale comigo, que a tua verdade me ensine, que a tua verdade me dirija, que a tua verdade seja lâmpada para os meus pés, que a tua verdade me mostre o caminho, me mostre as veredas. Enquanto nós não tivermos esse amor e esse desejo pela palavra de Deus, sinto muito, mas continuaremos sendo crentes medíocres, crentes fracos, crentes espirituais de maneira nenhuma, crentes longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, longe do querer de Deus. A vida cristã não nos dá outro tipo de escolha, a não ser largar tudo, entregar tudo, ou simplesmente nem entrar. Porque ou você realmente almeja a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, escrita para você, para te trazer orientação, ou simplesmente você está desprezando o maior bem que você tem como cristão. Se você não está baseado a sua vida na verdade de Deus, como você pode dizer aos outros que a sua vida é de um cristão? Nós lemos no capítulo 4, muitas das vezes, de Daniel 4, não 5, tomaram o nome de Deus em vão, através de atitudes contrárias àquilo que eu confesso ser. Versículo 18, e estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. Versículo 17, aliás, desculpe, leu errado. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Temor? Nossos corações têm o temor a Deus? Nossos corações estão realmente sujeitos a Deus? Nós realmente tememos a Deus? Nós realmente olhamos para Deus e vemos a sua santidade e olhamos para nós e falamos assim: gente, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, olha o Deus que eu sirvo, olha a santidade dele, olha a perfeição dele, olha o que ele fez por mim, mandando o seu filho na cruz, olha o Deus que eu sirvo poderoso, que abriu o mar vermelho, abriu o rio Jordão, fez o sol e a lua parar para Josué.
Olha o Deus que eu sirvo, olha o poder que Ele tem, a autoridade que Ele tem. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Quem sou eu para querer fazer o meu querer? Quem sou eu para querer fazer a minha vontade? Quem sou eu para tentar achar a solução dos meus problemas? Quem sou eu para tentar resolver aquilo que me cerca negativamente, de forma solitária, sozinho, sem buscar ajuda? Quem sou eu para achar que eu tenho a força de encarar todas as tribulações e os mares revoltos da nossa vida, sem a ajuda de Deus? Precisamos ser humildes e reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Versículo 25, destruirá muitos e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Antíoco Epifânio guerreou tanto com os judeus, acabou perdendo, e quando ele foi saquear o ouro da outra cidade, para pagar os exércitos, para guerrearem contra Israel, ele morreu no meio do caminho, com mau cheiro, as peles descascando, uma doença terrível. O levantar contra Deus, o ser rebelde contra Deus custa caro, custa a nossa destruição, custa muita coisa contra nós. Não compensa nós termos uma vida contrária à vontade de Deus. E versículo 13 e 14, para nós terminarmos. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Toda a tribulação, toda a dificuldade, a nossa resposta do até quando, é justamente que tudo que se levanta contra os cristãos tem prazo de validade. As provações podem vir, mas elas vão cessar. As provações não são eternas. As provações estão sujeitas à autoridade de Deus. Não era Antíoco Epifânio no seu próprio poder que fazia as coisas. Versículo 24 nos diz: e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Era Deus que estava no controle das aflições, justamente para fazer com que o seu povo se voltasse novamente a Ele, e não continuasse com o coração rebelde. Então toda aprovação tem um prazo de validade, ela vai terminar, ela não é para sempre, e é isso que deve encorajar os nossos corações. Eu estou passando hoje, mas eu sei que depois vai terminar, seja aqui na terra ou seja nos céus. Se nós formos como os macabeus, pessoas que realmente não aceitam as coisas erradas, mas que pelejam pelas coisas certas, nós herdaremos o que Deus tem preparado para nós. Mas se nós formos pessoas que continuam sendo rebeldes à vontade de Deus, sendo rebeldes à instrução de Deus, nós, como Antíoco Epifânio, pagaremos o preço de sermos rebeldes a Deus. Então, saiba de uma coisa, que nós temos a melhor promessa já vista, os céus. Mas os céus é dado àqueles que permanecem fiéis. Como Apocalipse diz, aqueles que não se desistirem, aqueles que não desanimarem, aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que não tiverem mais a sua vida controlada pelo pecado, aqueles que não foram rebeldes contra a verdade de Deus, aqueles que meditaram na palavra, aqueles que passaram tempo de oração, aqueles que têm temor à santidade de Deus e evitam o pecado e fogem dele, aqueles que não aceitam qualquer vento de doutrina, aqueles que não aceitam mentira, aqueles que têm a sua vida dedicada à verdadeira adoração a Deus, que independente das circunstâncias que o cerquem, ele sempre está confiado em Deus, ele sempre está confiado no poder de Deus, ele sempre está confiado na autoridade de Deus, porque ele sabe, ventos de tormenta, mares assombrosos, dificuldades, dores, angústias, medos, vão vir. E isso é uma das aplicações que eu quero que vocês tirem para vocês essa noite. Tribulações nós vamos ter, dificuldade nós vamos ter, momentos de tribulação, de dores, de tormentas, momentos de choro, momentos de dificuldade, momentos de perseguição nós vamos ter, não temos como fugir disso. Mas, outra aplicação que eu quero que vocês tirem para a vida de vocês, se vão ter problemas, nós precisamos saber como passar por eles. Está difícil, está complicado, está dolorido, está passando por dificuldade, ora, joelho no chão, procura saber qual é o propósito de Deus para a sua vida, aprenda com as tribulações, aprenda com as dificuldades, elas nos aproximam mais de Deus,
elas nos aproximam mais à verdade de Deus, elas nos aproximam mais à dependência de Deus. Isso sirva de lição para nós. Está passando dificuldade? Ora. Está passando tormenta? Lê. Busca a Deus, busca a direção de Deus. Se você quiser passar qualquer tormenta sozinho, você vai cair. Se você continuar rebelde à vontade de Deus, se você continuar querendo fazer as suas vontades, se você quiser continuar no mesmo caminho que você está, Deus há de julgar. Nós temos que nos arrependermos, como eu disse semana passada. Arrependemos do nosso pecado para a salvação? Ou nos arrepender do pecado de rebelião contra a vontade de Deus? Que nós possamos saber que as tribulações vêm, que nós temos que aproximar de Deus, que Deus está no controle das tribulações, e que todas elas terão um fim. E que o destino daquele que permanecer fiel é herdar os céus, estar com Cristo Jesus ali até que Ele venha, sem choro, sem dor, sem ranger de dentes, sem lágrima, sem aflição, sem tormenta, paz e tranquilidade, para a eternidade, ao lado de Cristo. Uma vida de sofrimento, tribulação, é pouco comparado ao que Deus tem preparado para nós. Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos direcionando para entendermos que diante das dificuldades, nós temos um Deus maior, que é soberano sobre tudo, que está ali para nos ajudar. Pode levantar-se reinos, pode levantar-se perseguidores, pode levantar-se tormentas, pode se levantar-se o próprio inimigo contra nós. Mas Deus vai nos ajudar. E as tribulações vão findar. Até quando, ó Deus, continuaremos no mundo? Até quando viveremos em dificuldade? Até Cristo voltar e nos levar para o céu. E ali nós gozarmos de tudo quanto Ele tem preparado. A esperança dos céus, a nossa fé fortalecida por Cristo, o nosso desejo de servir a Deus, nos fortaleça na nossa caminhada, até que Deus volte. E até lá, que Deus nos persevere no caminho dEle, que Deus nos anime, nos fortaleça. Como Eliezer falou na pregação dele, você pode estar fraco, desanimado, mas quem fortalece a sua fé é Deus. Então ore todo dia, pedindo que Deus fortaleça a sua fé, para que você não desista e persevere até o final. Amém.